Glória a Deus, um dia abençoado aí a todos, em nome de Jesus, nesse dia, esse primeiro domingo do mês, essas primícias ao Senhor aí. A gente queria falar um pouco sobre a nossa responsabilidade de ganhar outras vidas para Cristo, né? É uma nova etapa aqui desses estudos sobre discipulado, nada muito complexo, né? Não é essa a intenção. Então, nesse assunto, a gente vai começar a falar sobre isso, sobre a nossa responsabilidade de ganhar outras vidas para Cristo, né? Então, que o Senhor nos dê sabedoria, nos abençoe aí, abençoe a todos, coloque fome e sede da palavra dele dentro de nós, que a gente possa mesmo conhecer a Escritura, um pouco mais dela a cada dia, que vai nos ser de grande valia para o dia a dia. Então, sobre a nossa responsabilidade de ganhar outras vidas, ganharmos almas para Cristo, né? Devemos saber que este mundo jaz no maligno. Obrigado. Devemos saber que este mundo jaz no maligno. Eu queria ler Lucas, capítulo 4, versos 5 e 6. Lucas, capítulo 4, versos 5 e 6. Lucas 4, versos 5 e 6. Eu sei que se você pensar um pouco no assunto, né, com relação a esse tópico, né, devemos saber que este mundo jaz no maligno. Eu sei que você vai ter muitos outros, vai lembrar de muitos outros textos, mas aqui é só para a gente ter uma noção, né? Você pode aí acrescentar, escrever na tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 4, 5, 6, outros endereços, para te ajudar a reforçar isso daí, essa ideia, que é uma ideia bíblica. O texto diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Então, esse infelizmente, é uma verdade que nós precisamos entender constantemente, que ali, logo que Jesus foi batizado nas águas, ele sai, ele vai para o deserto, A Bíblia fala que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e ele vai passar um tempo ali de jejum, e nesse jejum, depois de um grande período de jejum, então Jesus, ele é tentado pelo diabo. Então a conversa ali é do diabo com o próprio Senhor, com Jesus, que pega Jesus, fala dos pães, transformar pedras em pães, e Jesus vence essa tentação pela palavra, e aí um segundo momento ali, de tentação, que são 3 ali e uma delas é essa daí, que o diabo leva Jesus a um alto monte, e mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Então, e aí o diabo diz isso, e isso é uma verdade, infelizmente é uma verdade. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quer. Então, um dia, a história diz que um dia,
a palavra do Senhor diz, história não, a palavra do Senhor diz que um dia Adão, que foi feito pelo Senhor, colocado no jardim para governar, para dominar, tudo aquilo que você sabe, e tinha uma ordem do Senhor para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva desobedeceu, deu ao seu marido, que também desobedeceu, e tinha uma palavra do Senhor. Nesse momento, o governo, a autoridade da terra foi dada a Satanás, que é um querubim que foi caído, que pecou, que foi expulso do céu. Então agora ele foi dado para ele todo o poder, a autoridade sobre a terra, no sentido de sistema, de governo da terra. E a terra jaz no maligno, a gente sabe disso, porque foi entregue para ele. Então ele diz ali, porque a mim me foi entregue. Infelizmente Adão e Eva entregaram esse poder, essa autoridade a Satanás. E a partir daquele momento, a Bíblia fala que a morte passou a todos os homens e o pecado entrou na terra. O texto de Gênesis diz que o pecado entrou na terra. Porque já havia pecado, porque Satanás havia pecado na eternidade. Então o pecado e a morte passaram para a terra e para o ser humano. Então o pecado não é original, Adão já havia pecado antes, porque o diabo pecou, então foi entregue para ele. Então isso infelizmente é uma verdade que nós temos que lidar na nossa vida. Que aí o diabo vem para Jesus e mostra para ele todos os reinos que foi entregue a ele. Então ele governa os reinos, tá bem claro ali, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, tudo isso me foi entregue, então está nas mãos dele. Ele governa, ele que comanda, governos, reis, claro, irmãos, eu falo que governa, no sentido de que foi entregue para ele, até o momento que Deus fala, não, aqui você não vai fazer. Quem tem o governo de tudo, para a gente entender, é Deus, ele é soberano, ele manda em tudo. Mas essa questão de governos, de sistema, de tudo que você lida dia a dia, você tem que entender que por trás disso existe o diabo que foi entregue para ele. Então ele não brinca. E ele ofereceu para Jesus, olha, tudo isso aí eu te dou, se você... aí. Deus tinha uma promessa para Jesus. Quando Jesus foi nascer, antes de Jesus nascer, o anjo falou para Maria, o governo dele será eterno. Esse é o governo que Deus tem para Jesus, desde a eternidade. Esse é o governo eterno, mostrando que ele é soberano. A promessa de Deus para Jesus era essa. É muito maior. A promessa de Deus é muito maior para Jesus do que a promessa que o diabo está fazendo para ele. Entendeu? Está mostrando ali todos os reinos do mundo, desse mundo. Mas o governo de Jesus, o reino de Jesus, ele é eterno, ele é um governo incomparável. Então, é sempre assim, a gente tem uma promessa de Deus, amém? Nós temos promessa de Deus para a nossa vida, em muitas áreas da nossa vida. E aí é lógico que quando o diabo ouve que Deus te deu uma promessa dele, o diabo vai aparecer para a gente, de uma forma ou de outra, e vai tentar nos fazer uma promessa dele. E a promessa do diabo, irmãos, é infinitamente menor, sempre, do que aquela que Deus tem para nós. Então, Jesus tinha uma promessa, e agora o diabo vem e tenta, ele diz assim, eu tenho aqui os reinos do mundo que me foi dado, e eu te dou. Porém, contudo, se tem uma condição, para o diabo. Então, assim, é sempre pensar nisso, que Deus tem uma promessa para a gente, para você, e ela não é infinitamente maior do que aquilo que o diabo possa colocar na tua frente, momentaneamente, por um instante, e o que ele colocar é morte, porque até o que ele tem momentaneamente um dia será tirado arrancado dele, está no governo dele por um propósito, mas um dia vai ser tirado, amém? Não vai ser eterno esse reino dele, esse governo dele. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente vai fazer, quem é crente aí em Jesus sabe que tudo que você vai fazer, você vai mexer com um banco, é uma situação esquisita, você vai mexer com
companhia telefônica, é uma situação esquisita. Você vai mexer com sistema financeiro, com qualquer que você vai mexer, está na mão do diabo. E aí o crente tem dor de cabeça, problema, né? Passa mal, vai para o hospital, a pressão sobe, porque é uma luta espiritual. Tudo que nós fazemos, a gente está no contexto dele. Mas nós somos guardados pelo sangue de Jesus, amém? Nós temos autoridade, nós somos a igreja, você é filho do Altíssimo, né? Você pode se levantar em oração e vencer, mas para isso você precisa entender, primeiro jaz no maligno, né? O sistema, o mundo, porque foi entregue para ele. Então ele, infelizmente, por um período, ele tem o governo de muita coisa. Então por isso que você tem que saber que você sofre um pouco mais, tem mais dificuldades em algumas coisas, porque o mundo jaz no maligno, né? Ele foi entregue para ele por Adão, e ele passou então a governar todas as coisas, e não era o propósito de Deus. Mas Deus, né, no final de tudo, ele vai restaurar conforme tudo que ele sempre quis, e vai ser uma bênção. Mas até acontecer isso, a gente que é crente tem que lutar um pouco mais, né? Tem que batalhar um pouco mais. Mas, irmão, se você orar, Deus vai te dar vitória. Você vai ver que, e não é que você é filho de Deus, então Deus vai abrir portas para você, vai facilitar as coisas para você, mas se você tiver uma busca, liberar a palavra, né? Se você, veja que o diabo governava tudo ali, mas Jesus sempre venceu ele, né? Ele nunca perdeu uma batalha para o diabo, estando aqui na terra, Jesus, nenhuma batalha. Mas ele foi morto na cruz, foi morto por um propósito. Ele falou, olha, eu dou a minha vida, e vou tomá-la de volta. Então, tudo no propósito. Então, assim, a gente precisa entender que Jesus venceu toda a resistência satânica que estava nos dias dele, ele venceu todas, né? Com palavra, com oração, com comunhão com o Pai, ele venceu tudo. Mas eu preciso entender que tudo que nós vemos aqui está nas mãos do diabo. Amém? Então, por isso que é tão difícil essas nossas situações aí. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versos 7 a 12. Diz assim, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, esse governo aí de Satanás, que é estabelecido nas regiões celestiais, né? E essa batalha vai acontecer aí no final dos tempos, quando ele será expulso das regiões celestes e enviado à terra. Mas esse é um sistema de governo dele, como Paulo diz em Efésios, né? Principados, potestades, dominadores e hostes. Então, esse região celestial aí, que é a habitação do diabo hoje, e um dia ele vai ser expulso de lá, para que a igreja literalmente tome a sua posição, mas hoje, de maneira espiritual, a gente também é colocado nessa região. Então, nossas batalhas são nas regiões celestiais. A tua oração, é essa oração aí de guerra aí contra esses governos
que fazem reuniões. A gente pode acreditar ou não, mas o diabo ele tem todo um império, né, que ele governa, e ele tem principados às suas ordens, ele tem potestades às suas ordens, ele tem hostes, que ele se reúne com esses principados. Para cada nação ele estabelece um tipo de situação, e esses principados vão passar para as suas potestades, para os seus governos, e dos governos para as suas hostes. Então, o mundo espiritual ele é bem organizado e cheio de hierarquias. Então, a gente precisa entender que essas batalhas, irmãos, nós estamos num contexto de batalha espiritual mesmo. Se você talvez não mexer muito, não entrar nisso na tua vida inteira, talvez você não tenha muitos problemas, mas quando você começa a fazer a obra do Senhor, a falar de Jesus para alguém, você começa a orar por alguém, você começa a se levantar a favor da família, a favor de alguém que você trabalha, que você conhece, alguém que você ama, a partir desse momento você vai encontrar assim uma batalha espiritual muito maior, porque o diabo, ele vai saber que então tem alguém se levantando, pela palavra, pela oração, pela intercessão, e vão surgir situações de guerra mesmo, de batalha, que você vai perceber que são, que começaram quando você começou a se levantar a favor de alguma coisa, a favor da obra, a favor do reino de Deus. Enquanto eu não mexo com nada, enquanto eu sou, até crentes, muitos crentes que não fazem nada, que não querem nada com nada, que levam uma vida assim, meio tranquilona, uma vez por semana, ouve uma palavra, é legal, gostosinho, sentir lá um pouquinho de paz, mas não se envolve com nada, não mexe com nada, não vou me envolver, não vou entrar nisso, não vou, Tem muitos crentes que têm medo, inclusive não fazem porque têm medo, infelizmente, têm medo de, eu não vou orar porque eu sei que vai vir luta, eu não vou me envolver porque eu sei que vai vir, não tem? Você conhece alguém assim, não? Ninguém conhece ninguém assim? Sim ou não? Fala a verdade. Que alguém já falou assim, eu não vou me envolver assim porque eu tenho um pouco de medo, eu sei que se eu entrar nisso daí vai ser... Infelizmente tem. Por quê? Porque sabe que é uma realidade, sabe que o mundo espiritual é uma realidade. E infelizmente é assim, não querem, não quer ir lá orar, não quer ir lá colocar a mão, não quer ir levar uma palavra, não quer na sua própria casa. Quantos de nós começamos a orar em casa por um momento, você está lá na sala orando, cai um negócio lá no quarto? Também ninguém nunca passou por isso também? Nunca? Tem gente que me olha meio esquisito. Você está lá numa oração de guerra, de batalha e tal, chuta a porta, dá esmurro. Nunca. Você está precisando batalhar mais. Você tem umas experiências aí para dar uma melhor. Está com medo? Não, você tem medo não, mano. Vai embora. Se você falar que vai embora, vai embora. Você está na sala sentado lá ouvindo uma pregação, cai um bendito de um violão no quarto que estava preso, bem preso lá. E você fala, como é que esse violão cai? Ah, já sei como é que ele cai. Assim, acontece, irmão. Por quê? Porque é uma batalha espiritual, entendeu? Quantas vezes eu lembro de começo de conversão, é muito mais visível, muito mais claro isso, Porque ele quer colocar medo no novo convertido, para o novo convertido nem começar, já retroceder de cara. Então, nossa, quando era novo convertido, eu pegava a Bíblia para ler, e aí começava a ler a Bíblia, e aquele fungada no ouvido, assim, atrás, sentia até o vento, assim, na orelha, aquela fungada. Alguém já passou por isso, não? Também ninguém? Aquela fungada assim que e só tem a parede atrás de você, tem um sofá e não tem mais nada. Mas, você está aqui, aí você colocava um louvor assim, então fica aí ouvindo um louvor aí. Aí dava 10 segundos, acabava, o ambiente ficava bom. Aí você manda embora e vai embora. Mas o que ele quer? Ele quer mostrar que você não... Ele quer tentar nos passar a ideia de que a gente não pode se levantar, porque ele é brabão. Não é, irmão, ele só tem barulho. É o Golias. Só você pensar sempre no Golias, assim, olha a armadura que ele tinha, olha a lança dele, olha o sapato de Golias. Era monstruoso o negócio. Davi olhou e falou, vai cair hoje, não tem. A gigante vai falar, mas você vem com pau e pedra?
Vou com pau e pedra, porque não é a pedra, não é o pau, é quem está comigo. É o nome dele que dá a vitória. Então, quando eu creio no sangue de Jesus sobre a minha vida, irmão, a gente se levanta para batalhar. Então, a tua empresa vai ter vitória, mas você tem que se levantar e continuar, e perseverar. Você vai se levantar e vai se posicionar, e há todo um governo das trevas tentando impedir você. Mas quando você se levanta, se posiciona e persevera, esse governo não consegue. Até um tempo, é igual você vê lá as pragas do Egito. Moisés foi lá, jogou o cajado, os magos fizeram 2 cobras. Igualzinho Moisés fez. Aí a cobra de Moisés engoliu as 2. Aí foi para o sangue, eles fizeram igual os magos. Aí foi para uma terceira praga, os magos fizeram igual. Só que chegou na 4ª ou 5ª praga, os magos não conseguiram copiar mais. E aí foi vindo praga e eles não conseguiam mais copiar. Porque até um ponto ele consegue até copiar algumas coisas. Mas chega um ponto, irmão, que Deus mostra quem Deus é. E aí o mago do Egito não consegue acompanhar aqui de jeito nenhum. O diabo não consegue. Ele é limitado na sua atuação. Por quê? Porque Deus tem o controle real para o povo dele. E aí o povo dele prevalece. Então, você vai se levantar, se posicionar, e vai ter confronto espiritual, vai ter batalha. Mas se você recuar, então você perde. Se eu recuar, eu perco. E aí a ideia que vai ficar na minha mente, no meu coração é, eu não consegui vencer. Não, é que a gente tem que perseverar, continuar, dar mais um passo, vai mais uma vez, vai mais um dia, ora mais uma vez. E aí você vai ver, a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O crente não pode fugir do diabo e nem dessas situações, né? Nós não fomos criados para isso, fomos criados para perseverar, e na minha perseverança Deus nos dá a vitória. Daniel orou quantos dias? 21, mas o propósito era 40. Mas no 21º dia o anjo veio, falou, Daniel, quando você começou a orar, a resposta saiu do trono de Deus, e eu fui enviado. Mas quando eu fui enviado, teve lá uma barreira, teve um bloqueio, teve uma guerra, porque o príncipe, me parou. E eu tive que... olha que Gabriel não é anjo de batalha, é mensageiro. Aí o que fez? Teve que chamar Daniel, continuou orando aqui embaixo. E Gabriel preso, lá nessa região celestial, não conseguia passar. Por causa do principado que estava ali batalhando com ele. E tem batalha nos céus, por causa da tua oração, aleluia. Por causa da minha oração. E nós desistimos no 3º dia. E está lá o anjo trazendo a minha vitória, a minha resposta, e eu estou aqui, desanimadão. Eu orei um dia, não deu certo, orei 2, não deu certo, orei 3. Deus não está me ouvindo. Não, irmão, Deus está te ouvindo, já saiu a resposta. É que a batalha para vir a tua bênção, ela é real, ela existe, é verdadeira. E aí Daniel continuou orando, e então saiu Miguel. Essas coisas me quebrantam profundamente. Aí saiu Miguel, imagina Miguel, irmão, se levantando. Opa, tem lá um crente orando, não, o quê? Prenderam Miguel, prenderam Gabriel? Pera. Sacou da espada e veio, e combateu, e venceu o principado, então Gabriel passou. E chegou e falou, Daniel, homem muito amado, tal, está aqui a resposta, é isso, é aquilo. E continua orando, porque eu tenho que voltar agora. Não para não que eu tenho que voltar, cara, me ajuda aí. E Daniel continuou orando, o propósito dele foi de 40 dias, ele continuou orando e jejuando. E Gabriel subiu. Então, irmão, essa batalha é real. Quando você se levanta por qualquer questão, eu me levanto, a batalha é real, ela existe, irmão, está aí. Só não vê quem não quer. O quanto ela é real. Então, existe esse governo, esse domínio, essa hierarquia diabólica, espiritual, existe. Mas quando tem crente que conhece um pouquinho disso, não precisa conhecer muito, conhecer um pouquinho dos textos básicos da Bíblia, você se levanta nisso, irmão, você tem vitória. Mas a minha vitória, ela tem uma condição, eu preciso perseverar, eu preciso continuar, eu preciso andar, eu preciso ter mais, eu preciso buscar mais, eu preciso continuar liberando palavra, eu preciso continuar me posicionando. Me posicionar? Diante da batalha, o que é uma apostasia? Apostasia é quando um soldado romano,
ele abandonava o seu posto, ele fugia, ele saía do seu posto. Ou seja, a apostasia é sair da posição que ele tinha que estar ali. Então, o crente é um soldado, só que do Senhor, não é de Roma, né? É do Senhor, é dos céus. Então, ele se levanta para guerrear, para batalhar. Então, a tua família, os teus parentes, aquele que você ama, a tua casa, a tua vida financeira, a tua vida espiritual. Quer motivo maior de você se levantar para orar, se posicionar, do que a tua vida espiritual? Que às vezes está meio assim, meio isso aqui, então você tem que se levantar e buscar o Senhor, e ler a palavra. E, irmão, eu repito, vou falar de novo, quando você se levanta para isso, tem confronto espiritual. Ele não quer, ele quer te amedrontar, ele quer fazer barulho, ele quer gritar, ele quer blasfemar, ele quer liberar a palavra ruim, ele quer fazer isso. E se não for espiritualmente, se não for um demônio lá, fazendo um barulho, batendo na porta, chutando não sei o quê, ele vai usar pessoas para fazer isso, para te afrontar, para te entristecer, para te desmotivar. Então você tem que pegar tudo isso e entender como batalha espiritual, que há um governo diabólico que quer me parar, quer parar a igreja, e eu como igreja não posso parar, você não pode parar. Então você precisa entender que existe isso, que há um chefe, ele não é onipotente, ele não sabe todas as coisas, o diabo, ele não é onipresente, ele tem que se locomover, para ele estar num lugar e sair do ponto A para o ponto B, ele tem que se locomover. Ele não é onipotente, ele não está em todos os lugares, então ele tem principados, ele tem potestade, ele tem ossos, ele tem informantes, então é uma cadeia diferente da de Deus. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Jesus também é, eles sabem de tudo, o Espírito Santo também eles sabem de tudo, ele olha todos ao mesmo tempo, ele conhece todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Mas o diabo não, ele tem que ter um demônio que vai subir, vai falar, está acontecendo isso aqui, o Ticiano se levantou lá, aí eles vão subir, vão falar, o Ticiano, a casa dele, a gente precisa olhar para a casa dele e contra ele, fazer isso, vamos fazer um plano aqui, e aí desce, vai vir nas ordens. Então, essa é a batalha que a gente tem. Então, eu preciso entender que tem esse governo aí, que a gente, para ganhar almas, eu preciso entender, preciso entrar nas regiões celestiais, preciso batalhar por alguém. Então, dá para a gente, como crente, alguém ligar, falar, vai visitar tua pessoa que não é crente, dá para a gente sair correndo e visitar? Dá, levar uma palavra? Dá. Mas se eu fizer isso, se eu orar por isso antes, se eu juntar com alguém e falar, tem uma pessoa que foi pedir oração, me ajuda em oração aí, pelo menos em 2, para concordância, por que andavam de 2 em 2? Eu posso ir sozinho? Pode, irmão. Se tiver um envio pastoral, vai sozinho, vai lá em frente, vai com fé, tudo certo. Mas por que Jesus falou assim, vai 2 em 2? Por quê? Porque Jesus falou assim, vocês vão ficar com medinho? Então pega um companheiro e vai em 2. Não é por causa disso não, irmão. É porque tem concordância. Se tiverem 2, se um concordar com o outro, pronto. Milagre, bênção de Deus. Entendeu? Dá para ir com um? Dá para ter vitória? Dá, claro. Se Deus mandou, vai ser bênção. Mas em 2 é melhor, porque tem concordância. Imagina, concordância entre 2 crentes é milagre na certa. Mas existe, é real, tem essa batalha, foi entregue nas mãos do diabo. Ele tem o seu poder, ele tem o seu governo, ele tem as suas legalidades, ele só vai agir com legalidade. Então, o diabo, os demônios podem agir na tua empresa? Podem, desde que você, que é o dono da empresa, der legalidade para ele. Você tem uma empresa, você tem um concorrente na cidade que não é crente, aí o concorrente faz uma macumba para você. Funciona? Dá certo? Não, claro que não. Agora, se eu der brecha, o problema é que tem crente, que o próprio crente traz maldição para a casa dele, para a empresa dele, para a vida dele. Aí acorda de manhã, libera a palavra ruim sobre o esposo, palavra ruim sobre a esposa, palavra ruim sobre o filho, palavra ruim sobre a filha. Aí o diabo pega essa palavra e ele tem legalidade. Ele só pode trabalhar com legalidade dada por mim para agir na minha casa. Não é que o vizinho tem inveja de mim, aí fez uma macumba e está ruim. Não existe isso, não vai pegar. Agora, se eu que dou legalidade, eu que abro minha boca, eu sou maldizente. Irmão, ser maldizente é uma desgraça para o crente.
semana ruim, ai, que dia horrível, ai, que geladeira, que porcaria de geladeira, ai, que porcaria de fogão. Eu não gosto do meu forno, do fogão, mas eu nunca amaldiçoei ele. Eu tive que passar um tempo e perceber que meu 180 não funciona, não dá certo. Não vai assar nada, eu vou gastar 3 horas para assar um bolo, um pudim. Eu tenho que pôr um pouco mais, mas não vou falar que porcaria de forno, viu, gente? Isso é uma porcaria, isso não vale. Imagina, irmão, crente que vai liberando palavra para dentro de casa, assim, torto e direito. E você acha que existe ou não? Essa porcaria do que tudo é. Não, o pastor já contou algumas vezes sobre o carro da Marluce, sobre o Peugeotzinho. Então, às vezes, o meu carro começa, eu fecho minha boca, opa, lembro dele falando, falei, não vou falar nada desse carro, porque o negócio pega, porque nós damos legalidade, o diabo só pode trabalhar em cima de legalidade que nós damos. Entendeu? Você está em comunhão com Deus, você tem que abrir tua boca para profetizar, liberar a palavra, abençoar, que você vai ver, irmão, persevera nisso, que você vai ver a vitória do Senhor. Mas existe, é real, o mundo jaz no maligno, as regiões celestiais estão aí, infestada de demônios, principados, potestades. Os demônios que agem aqui na terra são hostes, são os mais ralés, mas eles agem e atuam. Então, eu preciso entender isso. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar uma experiência? Nada? Eu me lembro que a gente fazia vigília no meio dessas matas aí, lá onde é o Comerciários hoje. A gente fazia muitas vigílias lá, muitas coisas, atravessava mato, pulava cerca. Eu lembro que uma dessas vigílias aí, o pastor Saul, ele tinha aqueles golzinhos antigos, quadradinho, né? E a Crícia era bem pequenininha, acho que devia ter uns 2, 3 anos. A gente estava lá orando, ele deixou ela dormindo no carro, assim, né? Dentro do carro. E a gente estava lá orando, e na vigília, eu não sei se eu estava nessa, ou se ele testemunhou isso. Ele disse que ele estava na vigília lá, e todo mundo lá, e não sei o quê, uma bênção. E ela acordou gritando no carro, ela falou que tinha um monte de demônios assim em volta do carro, assim, rodeando o carro. Aí chegou lá, expulsou, porque a gente está fazendo a obra, irmão, então, às vezes, você está aqui fazendo a obra e às vezes o combate está lá, em outro lugar. Então, assim, a gente tem que entender que eles não podem tocar, não podem vencer, não podem nada disso, mas eles fazem barulho para colocar medo. A intenção deles é essa. O que eu devo fazer nesse mundo? Como devo me conduzir nele? O que eu sou nele? Em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Então diz assim, mas é a palavra de Jesus, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse é o propósito de Jesus para cada um de nós. Mas é impossível, eu creio que talvez impossível não, porque para o Senhor não há impossíveis, mas é muito mais difícil e complicado, eu ser testemunha de Jesus, eu querer fazer alguma coisa sem ter esse revestimento do Espírito Santo, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então eu preciso, antes de ser uma testemunha do Senhor, de ir em Jerusalém, e testemunhar, e ministrar, e liberar uma palavra, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então,
são lugares de desafio, né? Jerusalém, a nossa Jerusalém, todo mundo te conhece na tua Jerusalém ali, é complicado porque todo mundo sabe quem você é, como você acorda, como você dorme, né? Todo mundo sabe quem você é na tua Jerusalém, quando você não comeu ainda, não almoçou, fica mal-humorado, né? Fica mal-humorada. Todo mundo sabe como você é quando dá alguma coisa errada. Na tua Jerusalém todo mundo te conhece melhor ali. Quando falta um café, quando faz café amargo pra caçamba, né? Todo mundo sabe quem você é, né? Então, é mais difícil, é um desafio muito grande ali, né? Como toda a Judéia, Samaria, quando você já rompe ali culturalmente, já tem uma outra cultura, é um povo mais difícil, entendeu? E até os confins da terra, esse é o processo. Então, pensa em fazer tudo isso sem estar cheio do poder do Espírito Santo, irmão. Como é que a gente vai conseguir? Dá para fazer? Pelo menos Jesus não disse que era para fazer sem o poder. Ele diz, espera, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí então vocês vão. Então é uma palavra do Senhor Jesus, não é de apóstolo, não é de anjo, não é de patriarca, é de Jesus, né? Para eu sair e ser essa testemunha dele mesmo e ter essa, né? E ter essa autoridade, eu preciso ser revestido do Espírito Santo, ter esse poder, buscar esse poder, essa comunhão com ele, irmão. Aí os dons vão se manifestar na sua vida, vão complementar a palavra que está no teu coração e que sai pela tua boca, a palavra do Senhor, que está no teu coração, na tua mente, que está encarnada em você, sai pela tua boca, mas ela sai acompanhada com os dons, com esse poder do Espírito Santo. Então, lá na tua empresa você vai ver que vai ser mais fácil, né? Na tua Jerusalém, na tua Judéia, na tua Samaria e os confins do mundo. Você imagina você sair para os confins do mundo, fazer missões hoje, sem o poder do Espírito Santo, irmãos? Como seria difícil? Como as pessoas vão enfrentar lá? Eu lembro que eu morava em Anápolis e o T.L. Osborne foi ministrar lá uma semana lá em Anápolis, e eu fui em 2 eventos dele lá. E um dia lá, no primeiro dia, ele falou, olha, eu me converti e logo saí fazendo missões, tal. Aí ele foi para outro país, ele foi para um país muçulmano. Aí chegou no país muçulmano, ele foi querer pregar para as pessoas, né? E aí ele tinha uma Bíblia, capa preta, e aí ele parou alguém naqueles mercados que você vê na televisão, aqueles mercados de pessoas muçulmanas, de árabes, e aí ele parou lá um muçulmano e falou, olha, eu queria te falar de um Salvador. Ele falou, eu tenho um Salvador, que é Maomé. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho a história dele aqui nesse livro aqui. Ele falou, eu também tenho um livro de capa preta. O que você tem a mais para me falar disso aí? Aí ele ficou, porque ele foi no começo do seu ministério, ele falou, eu não tive muita palavra mais que falar. Aí ele voltou para a América, aí ele foi buscar poder. Aí ele foi batizado, aí ele começou a ser usado com sinais, com milagres, com curas. Aí ele voltou para esses países. Aí ele pregava e operava milagres em Deus. Aí as pessoas vinham, porque o profeta deles tinha um limite, não tinha esse poder para curar o cego, para curar o paralítico. E Deus tem isso para nós, para a igreja. E aí ele começou a ser usado nisso, porque ele buscou isso. Eu preciso chegar nas nações, eu preciso chegar nos confins da terra, eu preciso ter alguma coisa a mais, porque eles também têm um livro. Eles também têm uma doutrina, eles também têm um Senhor, muitas vezes. Mas nós temos que ter algo mais, que é esse poder que vai nas missões te ajudar, né, a ser uma testemunha realmente de Jesus. Olha, você pode ter tudo, mas quem anda comigo é maior do que tudo que você tem. E eu vou te provar isso. E aí você ora e tem um milagre. Então eu preciso buscar isso. Das grandes ferramentas que um evangelista, por exemplo, que é um ministério que tem que ter na igreja, ativo, tem que ter, são os dons do Espírito Santo. Porque o evangelista vai ganhar almas para Jesus. Então a melhor maneira de ganhar almas para o evangelista é ter sinais e maravilhas acompanhando ele, como o Filipe tinha. Foi numa cidade e sinais e maravilhas se operavam. E aí a cidade inteira foi ganha. Samaria está ali, não está? Não está ali Samaria? Está ou não está, irmão? Jesus passou em Samaria, lembra da mulher samaritana?
que ele foi lá, ele ganhou o quê? Ele ganhou a cidade inteira? Quase. Ganhou muita gente. Mas ele começou com uma mulher. E aí os homens vieram, tal, ouviram ele, uma parte, mas a Samaria ficou ali. Ele foi embora para a cruz, morreu, ressuscitou e declarou: olha, vocês vão na Jerusalém, vocês vão Judéia, e vocês voltam para Samaria. Gente, eu comecei a trabalhar em Samaria. Vocês lembram daquela mulher? E dos homens que vieram depois. Mas volta em Samaria. Samaria está ali, no plano de Jesus ainda. Aí passou o tempo, vai à igreja, aí vem quem? Filipe. O que Filipe faz? Vai para onde? Para Samaria. E ganha a cidade inteira de Samaria. Ganha a cidade inteira de Samaria. A cidade inteira ficou em júbilo. Queimaram livros de magia, foi um rebuliço espiritual. Por quê? Porque ele entendeu que tinha que esperar, tinha uma promessa, vamos buscar, agora eu vou. E vou aonde? Tinha alguns em Jerusalém, outros na Judéia, ele foi em Samaria. E ele continuou, por quê? Porque no coração dele lembrou, falou, Jesus falou de Samaria, e ele começou uma obra lá, mas a igreja vai completar essa obra. Ele vai lá e ganha a cidade inteira. Como evangelista, mas tinha sinais que acompanhavam ele. Então tem que ter. Então, para fazer essa obra, irmão, nós precisamos buscar esse poder do Espírito Santo, para quando falarmos, primeiro que quando a gente falar, a gente não vai falar, eu sei que Deus pode usar qualquer boca, qualquer jeito, qualquer maneira, mas assim, quando a gente for falar pelo menos da palavra, a gente tem que crer no que está falando. Se eu estou falando para o Carlinhos, que Jesus ama ele, mas nem eu creio nisso direito, será que vai ter resultado? Ele vai perceber que nem eu creio muito naquilo, mas se eu olhar no olho dele e falar, cara, Jesus te ama, ele tem uma obra na sua vida. Recebe aí, cara, vai, chora aí, quebranta aí, fala assim, aceita. Então, assim, a autoridade que nós temos não é grito. A autoridade que nós temos é quando nós abrimos nossa boca, irmão, isso causa impacto lá em quem está recebendo. Não adianta eu falar assim, Jesus te ama, Jesus, calma, eu sei que Deus pode te usar do jeito, pelo amor de Deus, não vai complicar minha vida. Mas eu sei que quando você fala com autoridade, que sai dentro de você, pela vida que você tem, irmão, eu vou orar por você, e essa enfermidade vai sair da sua vida. Agora você fala assim, eu vou orar, quem sabe, pode ser, talvez aconteça, Deus está de muito bom humor hoje, pode ser que dê certo, pode ser que não dê também. Aí tem um remedinho, eu lembro lá nos primórdios da igreja, dos retiros, a gente estava lá na chácara que é do Melo lá, que é do pessoal lá, fizemos um retiro lá uma vez, e a gente tinha 3 líderes de jovens, e uma das líderes de jovens, hoje ela é pastora, e amo muito a vida dela, mas a gente tinha 3 líderes de jovens, aí tinha aquela galera assim, acabou de almoçar, uma das jovens lá da igreja passou mal, acho que ela almoçou e passou muito mal, e eu estava vivendo aquele primeiro amor, aquela coisa, não sei o que, de crer, de orar, e aí a jovem procurou essa líder de jovens, e falou, estou passando muito mal, meu estômago, eu queria que orasse por mim e tal. Aí ela me chamou assim, essa líder me chamou assim, vem cá, Cabelo, vem me ajudar aqui a orar. Aí eu parei atrás da irmã assim, e ela colocou a mão na cabeça da irmã, e eu estou aqui atrás orando, Senhor, em nome de Jesus. Aí a líder começou a orar assim, Senhor, cura ela, faz um grande milagre. E eu estou ali, aleluia, em nome de Jesus, vai ter milagre, vai sumir essa dor. Aí a líder parou de orar e falou assim, agora vai lá e toma um remedinho na cozinha, tem um remedinho ali. Aí eu baixei a mão assim, estamos aqui tão fervoroso e tal, e aí acabou de orar, ela falou, vai tomar um remedinho na cozinha ali agora, irmã, você vai ficar boazinha. Aí eu pensei, para que tudo que nós oramos? Então, calma, Deus pode usar o remédio? Pode. Uma outra vez estava lá na Rua Amazonas, num culto de semana, e entrou uma senhora com a filha dela, uma filha, acho que adolescente já, jovem, e a mãe e a filha entraram ali na igreja, no culto,
E aí ficaram nos últimos bancos, eu estava lá atrás, lá também, intercedendo, orando pelo culto. E aí pediram oração pela filha dela. A mãe pediu oração pela filha, né? E até orou lá no altar. Olha, eu vim pedir oração, porque a minha filha precisa tomar um certo remédio, uma injeção. Então eu queria que a igreja orasse para que o governo, a prefeitura, sentisse no coração, né, que desse certo, abrisse porta, para que a minha filha tivesse acesso à medicação. Muito mais complicado, não é? Do que falar, eu queria que orasse pela minha filha para que a enfermidade fosse embora. Ou não é? Porque assim a gente, entendeu? Então são coisas que a gente, pode acontecer? Pode. Pode usar medicação? Pode, mas como igreja, a gente precisa crer que Deus vai curar a enfermidade, amém? Se eu não orar, não crer nisso, então eu tenho problemas na minha fé. Mateus capítulo 28. Então, o que eu devo fazer nesse mundo? Como devo me conduzir nele? O que eu sou nesse mundo? Mateus 28, verso 18 até o 20. Aqui já é Jesus ressuscitado, e aí ele encontra os discípulos, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então, quando ele morre, ele ressuscita dizendo que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e aí ele comissiona a sua igreja a se levantar e a ir, crendo nesse poder que há no nome de Jesus, né? Se ele comissionou, eu preciso sair então para fazer esses discípulos, para ir para as nações, para ir para fazer a obra, né? Crendo que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, e que Ele é o Senhor da igreja, e que Ele levantou então a sua igreja para andar nesse mundo, crendo nisso, que a gente não vai na nossa força, nossa consciência, sabedoria, nosso entendimento, não, nós vamos porque nós recebemos uma ordem para ir, andar por esse mundo, debaixo dessa palavra dele, debaixo dessa unção que Ele nos deu, debaixo dessa autoridade que Ele nos deu, debaixo do sangue dEle, debaixo do envio dEle. Então, a gente precisa entender que a gente vai andar nesse mundo dessa maneira, mas, irmão, a gente foi comissionado. Essa autoridade nos foi dada por Jesus para ir, vai, e dá uma ordem, ide, vai, façam discípulos em meu nome, pregue, para que ensinem a guardar o que eu mandei, né? E todo o poder me foi dado. Então, é isso que eu devo fazer nesse mundo, né? Como eu devo me conduzir nele, com essa consciência de que Ele está comigo constantemente, de que eu posso entrar e sair dos lugares, né? De que eu posso ser instrumento dele a qualquer momento. O duro é quando a situação surge, que eu estou nela, e que eu olho para mim e vejo, eu não consigo, eu não posso fazer isso. Que coisa triste que é isso, né? Você ser discípulo de Jesus, filho de Deus, e ser colocado pelo próprio Deus em alguma situação, que você olha para você e fala, eu não tenho autoridade agora, não, como dói isso, né? Quem já passou por isso sabe, agora eu não consigo me levantar para fazer isso. Eu tenho uma palavra, mas eu não tenho autoridade, eu não estou em condições. Como é duro, como é triste isso. Não deveria acontecer nunca isso, mas tem umas pessoas que vivem, passam por isso. Pessoas que vêm na igreja e não tomam ceia, porque eu mantenho o problema na vida, mês após mês, não resolve aquilo, então o que é mais fácil fazer? Não tomar a ceia. Não tomando a ceia, eu não tenho parte com Jesus. Não estou comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Olha que isso vai virando assim, uma coisa terrível do dia a dia. Aí a pessoa não tem autoridade, sente vergonha, aí o diabo vem com a opressão, aí a pessoa vive uma vida assim.
Quando, na verdade, eu tenho que andar com a consciência de que eu sou do Senhor. Ele me comissionou você para estar constantemente preparado para tudo aquilo que o Senhor colocar na sua caminhada. É uma oração? Então eu vou orar. É uma palavra? Eu tenho uma palavra. É interceder? Eu vou interceder. É entrar numa porta lá e colocar a mão? Eu vou entrar e vou colocar a mão, porque eu tenho autoridade para isso. E às vezes assim, a gente se surpreende que a gente está na igreja, então a gente acha que todo mundo entende isso, né? Às vezes você chama alguém, vamos lá, manifestou um demônio lá, tal, a gente tem que ir lá. Não, eu vou te levar lá, mas eu não vou pôr a mão em nada, não vou fazer nada, não vou... Aí você olha e fala, mas como? Você não é obreiro, você não está na casa do Senhor? Então, não, mas minha vida não está muito legal. Então assim, é triste ver esse tipo de coisa, né? Mas acontece, não deve acontecer isso. A gente tem que ter essa consciência de que a gente é igreja e de que Ele deixou para a gente fazer a obra dEle e que ao fazermos, Ele está conosco, permanentemente. Então a gente tem que ter essa vida, essa consciência de crente, irmão, de filho de Deus, chamados por Ele. O que eu devo fazer nesse mundo? Como devo me conduzir nele? O que eu sou nele? Efésios 2. Eu vou ler do verso 1 até o 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Escute, volta lá no 1, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. Esse é o estado de quem não confessou a Cristo, de quem não tem o Senhor como, não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a condição da pessoa. A condição dos ímpios, infelizmente é essa, né? Estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos assim um dia. E talvez ao nosso lado existam muitas pessoas no nosso dia a dia que a gente passa, estão vivendo assim, mortos em ofensas e pecados. Essa é a condição que eu estava antes de entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Então Ele nos vivificou. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha a condição de um ímpio. Andavam segundo o curso deste mundo. É o que você vê todos os dias, e é o que o que eu vivia antes. Eu andava no curso deste mundo. Esse mundo tem um curso, ele tem um príncipe, e ele tem espíritos que vão agindo na vida das pessoas, e a gente vai tomando esse caminho. Aí vem Jesus, nos vivifica e a gente começa a entender essa obra que eu fazia em tudo, irmão, em tudo. Desde o que você comia, que você bebia, que você falava, o que você pensava, o que você olhava, tudo. A gente estava no curso desse mundo, porque esse mundo tem um príncipe. E aí Paulo vai dizer, 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Não era assim? E aí quando vem Cristo, irmão, isso é um choque. E talvez leve um processo para eu identificar tudo que era carne na minha vida e que eu não posso mais viver. Então, veja como Efésios é um livro maravilhoso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, aleluia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Esse era o verso que eu queria, baseado no que a gente está falando, né? O que eu devo fazer nesse mundo, como eu devo me conduzir nesse mundo, o que eu sou nesse mundo. Então, depois de todos esses processos, do verso 1 ao 6, chega no verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus,
Jesus um dia falou assim, olha, ele mandou lá os seus discípulos pregarem, curarem enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, pregar o evangelho, aí eles voltam felizes. E Jesus fala assim, olha, eu vi Satanás cair dos céus, né? Não se alegrem porque os demônios submetem, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos nas regiões celestiais, nos céus. E Paulo vai dizer isso, né? E ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está em Cristo Jesus hoje? Amém? Você está hoje literalmente posicionado nas regiões celestiais? Não, literalmente, fisicamente não, mas espiritualmente nós estamos. Essa é a vontade do Senhor para nós, para mim e para você, vivermos hoje de maneira espiritual. Ou seja, aquilo que os discípulos viveram, os vossos nomes estão escritos nos céus. Há uma posição que eu já coloquei vocês de maneira espiritual nos céus, para tomar esse lugar que o diabo está agindo. Então, a tua casa, a minha casa precisa que eu me posicione nas regiões celestiais, ou seja, entrando em oração, na posição que ele me quer. Olha lá, já falei uma vez, vou assentar nos lugares celestiais, que é o lugar da batalha. E assentar ali não é pegar uma cadeira e sentar lá. Não, é assentar no sentido de assentamento, de terra, de herança que Deus tem para mim, e eu tomo o meu lugar ali. Essa terra aqui é minha, nos céus. Esse pedaço aqui dos céus, da região celestial, é minha, espiritualmente falando. E ali está toda a minha casa, a minha vida econômica, a minha família, né? Tudo está ali. Aí eu me posiciono ali, naquela parte da região celestial. E eu estou ali orando. A minha casa é uma bênção, minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, meu filho é uma bênção, minha esposa é uma bênção, minha esposa é uma bênção. A minha vida espiritual é uma bênção, ele vai me usar, eu vou me posicionar, eu vou ser instrumento dele, eu vou servir a ele, não importa o que aconteça, eu vou servir. Isso é estar assentado nos lugares celestiais. Não é pegar uma cadeira, colocar no céu e ficar lá, cruzar as pernas, né? Esperar um café com açúcar, tal. Não é isso. É estar posicionado na região que ele me quer. A minha cidade, depende do meu posicionamento, o meu bairro, a minha rua. É claro que a gente não faz nada disso, a gente vai viver a nossa vida assim, né? Mas isso aí, o que eu devo fazer nesse mundo? Como devo me conduzir nele? O que eu sou nele? E nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo. E através do batismo nas águas também, isso é um momento importante. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para vencer as batalhas. Essa é a nossa posição, em Cristo Jesus. Filipenses 3:20. Aleluia. O que eu devo fazer nesse mundo? Como devo me conduzir nele? O que eu sou nele? Mas a nossa cidade está nos céus. Tem uma tradução diferente aí, não tem? Cidadania. Vai corrigida fiel, que eu acho que vai... põe a... Põe a revista atualizada. Deixa eu ver como é que está aqui na... Aê, NVI. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. E estamos aqui na terra ainda. Você está morando lá já, literalmente? Não. Você está andando lá já, literalmente? Não. Você está aqui. Mas você é cidadão nos céus que está... Nossa pátria futura é lá, tá? A gente tem cidadania brasileira, então como cidadão do Brasil, você está debaixo de obrigações e de direitos, né? Pelas leis, você tem direitos civis, você tem direitos de todas as questões, e também tem deveres, certo? Porque você é cidadão aqui da terra. Mas a Bíblia também fala que a gente é cidadão dos céus também. Então nós temos uma responsabilidade como cidadão dos céus, de trazer para cá aquilo que os céus vivem.
Jesus orou assim, né? Venha a nós o vosso reino. Então é minha obrigação trazer esse conjunto de leis, de direitos, de deveres. Eu preciso andar aqui na terra, um dia eu vou andar lá em cima, aleluia. Um dia você vai andar lá em cima. Um dia você vai habitar lá em cima. Vai ser maravilhoso. Chegar atrás de Adão, e aí Adão, vamos conversar, cara, agora, pelo amor de Deus. Por que, Adão? Por quê? O que você foi ouvir, Adão? Olhar para Eva lá no cantinho e falar, tudo que eu passei é tua causa, cara. Tudo que eu enfrentei por causa de um fruto. Tinha tanto fruto lá, filha. Por causa de um fruto, você me lascou inteiro lá. Era para ter Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e já ter Apocalipse 21. Era para ser assim a Bíblia. Porque a Eva comeu, Adão comeu, teve que ter tudo isso que você sabe que tem. Mas um dia a gente vai morar lá, a gente vai habitar lá, a gente vai usufruir de tudo isso, vai ser maravilhoso, entendeu? Mas enquanto isso a gente tem um processo, a gente precisa viver aqui com essa consciência, que eu sou cidadão do Brasil, mas eu sou principalmente, e antes de qualquer coisa, imagina se a igreja se posicionasse a ponto de realmente viver esse entendimento de que eu estou no trabalho, mas eu sou cidadão dos céus. Eu estou na igreja, mas eu sou cidadão dos céus. Eu estou na minha família, mas eu sou cidadão dos céus. As minhas leis, os meus direitos e deveres são muito maiores, muito mais poderosos, profundos, do que esses que estão aqui em vigência. Então, se liberar qualquer coisa aqui, não importa, eu tenho uma outra cidadania que confronta essa daqui de baixo. Eu fico a de cima, mas andando aqui embaixo. Você acha que vai ter problema ou não? Claro que vai, irmãos. Se eu tenho consciência de cidadania dos céus, eu tenho que andar aqui embaixo, né, com tudo liberado, com tudo sendo deixado, tudo aberto. Não, eu não quero viver isso. Eu tenho Cristo. Irmão, como é bom você ter em você o Espírito Santo de Deus. Por favor, irmã Laura. Mas assim, a instrução, a palavra veio para o marido, certo? Mas eles eram um casal que estavam sempre juntos. Não era um casal que ficava muito tempo, até porque o jardim do Éden tinha os seus limites. Tinha toda a terra já criada, mas o jardim do Éden, onde Deus colocou eles, era um lugar não tão grande, né? Em algum momento, ela sabia, por quê? Porque Deus falou com Adão, né? Mas quando a serpente vai falar com ela, ela diz para a serpente, Deus falou que a gente não pode comer. Só que ela entendeu um pouco errado, ela falou um pouco a mais, talvez ela tentou ali dar um jeitinho e tal, mas ela sabia, ela tinha, Deus falou com Adão, e Adão falou com ela, falou, mulher, de tudo aquela ali não pode. Então ela também sabia da palavra, ela também tinha a responsabilidade da palavra. Porque um casal tem que estar junto e tem que ser responsável por tudo junto, tem que ter unidade para ter vitória, e tem que ter também responsabilidade de tudo na casa. Então tem que ter essa comunhão do casal. Eu não imagino que Eva ficava muito tempo longe de Adão, e nem Adão ficava muito tempo longe de Eva, que Eva saía para viajar e ficava sozinho Adão, e que Adão ficava sozinho. Não creio nisso. Mas os dois conheciam a palavra do Senhor, no sentido de não come dessa árvore. Hebreus 11:13. Hebreus 11:13.
Todos, eu estou falando de uma galeria ali de heróis da fé, dos que alcançaram a promessa ainda em vida, dos que não alcançaram ainda em vida, mas morreram crendo na promessa. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Então, presta atenção, falando com relação sobre isso. O que eu devo fazer nesse mundo, como devo me conduzir nesse mundo, o que eu sou nesse mundo. Então, todos esses morreram na fé. Por quê? Porque a tua palavra de fé, talvez você libere uma palavra hoje, para a tua casa, para os teus filhos, para os teus netos, um destino profético para a tua casa, e você mantém aquilo enquanto está vivo, aquela palavra, crendo naquilo. Mas talvez você morra, o Senhor te leve, me leve. Te leve não, você vai ficar aí até 150 anos, pelo amor de Deus. Uma fala que eu estou querendo que você morra, pelo amor de Deus, esquece você, eu libero uma palavra profética, eu libero um destino profético para o meu filho, e talvez o Senhor me recolha, antes de ver aquela palavra se cumprir na vida dele, mas eu liberei, e enquanto eu vivi, eu tive fé naquilo, que eu liberei, e que aquilo vai acontecer, ainda que eu não veja com os meus olhos, eu saia antes, mas aquilo, porque você viveu com fé, Deus vai honrar aquilo na tua casa, ainda que tenham circunstâncias, problemas, mas Deus vai fazer aquilo se cumprir. Por quê? Porque você foi um homem e uma mulher que viveram com fé nele, não abriram mão daquilo. Então eles viveram, todos eles morreram na fé, ou seja, morreram na fé, firmes naquilo. Passa um dia, passa um mês, mas morreu, não viu, não tem problema, mas vai se cumprir. Nos netos, nos bisnetos, vai se cumprir. Se o Senhor não voltar, Sem terem recebido as promessas, ou seja, de maneira palpável, eles pegarem aquilo com a mão, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa é, irmão, a gente prega sobre o arrebatamento da igreja, não prega? Eu creio no arrebatamento, eu quero fazer parte do arrebatamento, mas se eu não viver literalmente o arrebatamento da igreja, eu vou morrer crendo e pregando ele. Paulo pregava isso, de tanto que ele pregava, ele escreve para Tessalonicenses, na segunda carta, gente, eu preguei com tanta ênfase, tão animado, que eu entendi que vocês pensaram que eu estava pregando, que ele ia vir nesses dias. Pode ser que a gente não viva isso, gente, mas eu continuo pregando. De tanto que Paulo pregava e cria naquilo, Pedro pregava e cria naquilo, que Jesus ia voltar nos seus dias, mas não voltou. Mas eles morreram pregando aquilo. E eles, por pregarem com tanta fé, viveram a sua morte. Não foi a sua morte, foi o seu arrebatamento pessoal. Eles foram arrebatados para o seu Senhor ao morrerem. Não viveram aquilo, não apalparam a promessa, mas continuaram vivendo a sua vida aqui, pregando aquilo, crendo naquilo. Ninguém encostava, mas será que vai acontecer? Não importa, se eu vejo, eu vou morrer crendo nisso. Alguém da minha casa vai viver essa palavra que eu liberei. Então não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Viver desse modo na terra. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. 1 Pedro 2, 11. Amados, peço-vos como a peregrinos, no Hebreus também falou sobre peregrinos e forasteiros aí, sobre a terra, que a gente não é daqui, está peregrinando mesmo, forasteiro, estrangeiro nessa terra, baseado no texto que a gente leu, de sermos cidadãos dos céus, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, mais uma vez você vai ver aí, assim como Hebreus, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros ou estrangeiros. Nós não somos deste mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui, porque o Senhor Jesus nos quer aqui nesse tempo. E estando aqui, nós precisamos viver de maneira digna de quem é crente e leva a mensagem do Evangelho. Porque se eu só pregar, mas não viver, certamente as pessoas vão perceber isso, e a minha mensagem
não vai ter nenhum fundamento no coração delas, não vai ter nenhuma força no coração delas. Então eu preciso pregar, estando aqui, com a consciência de que eu estou como um peregrino aqui, passageiro, que meu tempo logo vai acabar aqui, quando ele quiser. Mas enquanto eu estive aqui, eu preguei uma mensagem dos céus, do reino, de salvação, do reino dele. E não só preguei com a boca, mas a minha vida também foi testemunho, da glória dele. E aí, todo mundo vai saber que você tem Jesus na sua vida. E como é bom que as pessoas saibam que você tem Jesus na sua vida e na sua casa, no seu dia a dia. Como é bom as pessoas verem algo em você diferente do que elas veem todo dia ao redor delas. Aí elas vão encontrar com você e falam: você não é desse mundo, você é um ET. Eu não sou um ET, mas eu sou um extraterrestre, eu sou de uma outra terra mesmo. Eu não tenho anteninha, não sou verde, não sou, mas eu sou realmente de outra terra, de outro planeta, eu sou de outro lugar. A minha pátria não é daqui, mas eu tenho que estar aqui agora. Mas eu não posso amar esse mundo e nem as coisas que há nesse mundo. Amém? Somos peregrinos, não fazemos parte do sistema, não estamos na mão do diabo, o diabo não governa a tua casa, o sistema que ele governa é para o ímpio. Mesmo que você tenha que usar, você tem a autoridade de Deus para liberar a palavra e viver a bênção do Senhor em qualquer circunstância. Você precisa ter fé para isso, para todo dia se levantar. E irmão, todo dia mesmo. Você tem que estar vigilante todo dia, tem que estar esperto todo dia, tem que estar ligado com Jesus todo dia. Ou você acha que Jesus vacilava? Você acha que Jesus não, hoje eu não estou bem, eu não vou orar muito não, porque eu não estou legal, estou cansadão. Não, irmão, ele estava sempre em comunhão. Porque ele sabia, ao descer do monte, o que ele ia encontrar todo santo dia. É fariseu, é saduceu. Irmão, olha para mim, os fariseus e os saduceus não se gostavam, não se davam bem. Mas um dia eles sentaram e conversaram: olha, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas Jesus a gente gosta menos ainda, então vamos ferrar com ele. Aí Jesus tinha que enfrentar os saduceus e fariseus junto. Um dia era só os fariseus, outro dia era só os saduceus, que não creem em anjo, não creem em ressurreição, não creem em muita coisa, um monte de questões. Outro dia é fariseu querendo pegar ele. Aí tem um dia que os dois se juntavam. Olha aí. E a gente às vezes está aí, deixa a vida me levar. Eu sei, tem dia que eu acordo e não quero ler a Bíblia também, tá? Muitos dias. Que eu acordo, quero encostar e ficar olhando para o teto, assim. Mas a gente tem que se levantar e orar, e ler a palavra, e está pronto. Amém? Pastora Verônica.